A duração razoável do processo tem status de princípio fundamental e está na Constituição. Ele visa assegurar a razoável duração de uma ação na Justiça, a partir de meios que garantam a celeridade de tramitação para uma prestação jurisdicional efetiva. Na busca por este aprimoramento da gestão judiciária, o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal possui 2 grupos, o de decisão e o operacional. Saiba como eles atuam na prevenção de demandas repetitivas na reportagem. O cenário é complexo, mas há um enfrentamento. A Justiça Federal não fica inerte ao problema da grande quantidade de processos em tramitação. As boas práticas estão presentes nos 5 tribunais regionais federais do país. O intuito é julgar o mais rápido possível e julgar bem. O uso da tecnologia da informação, os mutirões, as estratégias internas no funcionamento das varas e a valorização da mediação e da conciliação são exemplos da atuação incansável contra a morosidade. Demora provocada inclusive pelas demandas repetitivas. E não se trata de um favor, não. O cidadão tem garantido o direito de ter seu caso resolvido num tempo razoável. Nós temos que considerar também qual o tempo que vai ser dedicado para se resolver aquela demanda do cidadão. Apesar dos juízes federais produzirem muito, apesar da Justiça Federal ser superavitária, todos esses elementos têm que ser considerados na solução dos conflitos. O debate sobre os entraves provocados pelos mesmos litígios começou há 8 anos, com a participação de vários integrantes da magistratura federal. O foco da discussão era saber como identificar as demandas repetitivas, solucioná-las e, por que não, evitá-las. Nestes grupos de troca de opiniões estavam a doutora Vânila e o doutor Marco Bruno. Até as questões serem pacificadas pelos tribunais superiores, demorava muito tempo. Isso gerava uma explosão de processos. E começamos a pensar esse sistema, então a estudar. Nós montamos um grupo de pesquisa nacional aqui no SESG e montamos um outro grupo na Infam. E à medida que começamos a estudar isso, percebemos a necessidade de que esses problemas sistêmicos fossem tratados coletivamente pelo sistema de justiça, numa forma de cooperação. O pensar coletivo deu um passo e tanto em prol do judiciário e da sociedade. Há 1 ano, uma portaria do Conselho Nacional de Justiça resultou na criação dos Centros de Inteligência da Justiça Federal. O objetivo do centro é oferecer um tratamento inteligente às demandas que se repetem no Poder Judiciário e, sobretudo, trabalhar sob a ótica da prevenção. Trabalhar a partir da ideia de que é muito mais interessante a Justiça agir como um grande portal de solução de litígios antes de o ilícito acontecer, portanto, descendo à origem dos problemas. A composição é a seguinte: um Centro Nacional de Inteligência que funciona em Brasília. Ele é formado por 2 grupos, o de decisão e o operacional. O de decisão tem como integrantes o ministro-diretor do Centro de Estudos Judiciários, o ministro representante da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e os 5 presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais regionais federais. Fazem parte do operacional 5 juízes federais indicados pelos respectivos tribunais regionais federais e um juiz federal da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Ao lado do Centro Nacional estão os centros locais. E é uma rede, um órgão que liga desde o magistrado que está na ponta da jurisdição federal em primeiro grau até a cúpula da nossa instituição que está no CJF. Então ele funciona através dos centros locais que vão ser instalados em todos os estados da federação, em todas as seções judiciárias, que recebem e são provocados tanto pelos particulares quanto pelos próprios magistrados, tanto pelos atores do sistema de justiça, aqui se manifestem através de nota técnica, recomendação, uniformizando procedimentos nessas demandas que são as demandas repetitivas que assolam o nosso Poder Judiciário Federal. É uma rede que não se fundamenta na hierarquia. Muito pelo contrário, preza-se pelo diálogo, pelo intercâmbio de informações e de experiências de cada magistrado, pelos casos que eles precisam julgar e têm pressa em resolver porque estão lá há mais tempo do que deveriam.
Uma vez apresentado o tema, é feita uma análise sobre se o tema se enquadra no escopo do centro e, a partir disso, é designado um relator que vai fazer uma análise estratégica para a promoção de uma solução para aquele tema, que normalmente vai levar em consideração as possibilidades de diálogo, ou seja, de trazer os atores a tentarem resolver seu problema na origem. O juiz federal Marco Bruno está à frente da unidade do Rio Grande do Norte, a primeira a ser instalada. Uma estrutura que conta com 5 juízes e 2 servidores. Pouca gente? Pode parecer que sim. Mas devido ao empenho e à vontade de fazer a diferença, tem realmente mudado os olhares. O conflito da pesca das lagostas na região exemplifica bem a necessidade de parar um pouco, fazer uma análise diferenciada e enxergar o processo na origem. Ele percebeu, o juiz, que as pessoas estavam começando a se repetir nas salas de audiência, os pescadores, por exemplo, e num determinado dia ele perguntou a um pescador: mas o senhor não já foi condenado por pesca de lagosta? E o pescador disse: fui. E ele disse: mas o senhor está aqui de novo? E o pescador disse: eu voltarei várias vezes, doutor, eu só sei fazer isso. E aí, às vezes, a gente precisa às vezes, estar mais envolvido com o problema para detectar também o aspecto social que dele se extrai. E o pescador ainda disse mais: e essa lei está errada. O juiz pergunta: mas como a lei pode estar errada? É impossível pescar lagosta como se pretende através da legislação. Para resumir a história, como nós já tínhamos o Centro Local de Inteligência funcionando em Natal, esse tema foi afetado. Foi iniciado um estudo sobre a legislação, foram contatadas pessoas que pudessem trazer subsídios para uma melhor reflexão sobre o que havia sido dito pelo pescador. Perceba, através de um contato direto com um cidadão mais carente do estado do Rio Grande do Norte, que é um estado pobre. E, aos poucos, o juiz, que terminou sendo relator desse tema no centro, começou a perceber que havia algo realmente inadequado na forma como a matéria estava regulada. Foi realizada uma audiência pública e, para surpresa de todos, e em particular do relator do tema no Centro de Inteligência, até o IBAMA reconheceu que havia um problema com a legislação. Os centros de inteligência não centralizam debates e decisões. Eles chamam para a conversa todos os atores envolvidos, sejam eles do judiciário ou não. A questão importante é que nada aqui é feito sem estudo. Todo tema que nos é trazido, nós verificamos número de processos, impactos, valores econômicos envolvidos, consequências sociais, inclusive com a atuação de auxiliares de outras ciências. Não é algo que tem caráter de ordem e nem como se fosse uma decisão hierárquica para ser observada. Não, ela é construída de forma coletiva, desde a base até a cúpula, de algo que possa realmente ajudar o sistema de justiça como um todo. Lá no topo, os ministros percebem os caminhos que se abrem para solucionar a repetição processual. Então, o trabalho do centro é, juntando 5 TRFs, podendo fazer essa conversa, essa troca de conhecimento para identificar casos específicos em que o precedente ou ele não está sendo aplicado por algum motivo, determinando a tese não está bem delimitada, a questão submetida a julgamento ainda não foi bem firmada. Então, tudo isso é discutido no centro, que, por meio de notas técnicas, pode ser encaminhado aos tribunais regionais federais, ao STJ e até o próprio Supremo Tribunal Federal.